então vamos para quadro novo. Eu recebo aqui o nosso colunista, que é o Dani Mendoza, que é médico veterinário especialista em medicina integrativa. Mas antes, é claro, vamos rodar a nossa vinheta. Dani, que maravilha! Como é bom te receber. Muito bem-vindo ao Inspire-se. O prazer é meu, Andrea, de poder estar aqui com vocês, poder compartilhar, podermos falar um pouco de medicina integrativa e agradeço o convite de poder estar com vocês. E eu agradeço a tua presença aqui, né? É tão importante isso, porque eu e Ana, a gente tem um carinho muito especial pelos pets, pelos animais, um respeito muito grande. E ter esse quadro aqui, então, para nós, assim, é uma realização mesmo. Muito bem-vindo, ainda mais com esse teu olhar, com esse teu currículo. Quero começar conhecendo um pouco você, né? Que o nosso público te conheça e os nossos telespectadores saibam como que se deu aí o Dani veterinário, como que surgiu esse teu amor pela veterinária, pela tua profissão. Bom, perfeito. Eu sempre, quando falo desta parte, eu sempre falo que minha mãe falava que de criança eu sempre estava do lado dos bichinhos, né? E dali fui indo, até que comecei a estudar. Já todo mundo percebe o sotaque, sou estrangeiro, me formei na Venezuela, me formei de veterinário. E originalmente meu pensamento era outro, totalmente diferente. Eu me formei e comecei a trabalhar em indústria farmacêutica. Realmente entrei dentro da indústria farmacêutica no trabalho com laboratórios na parte de pesquisas. E sempre falei, eu quero estudar uma coisa na qual eu não precise saber de biologia, eu não preciso saber de nada. E vou estudar então, naquela época... Estou me referindo mais ou menos 20 anos atrás, acupuntura. Eu falei, é uma coisa bem assim, que não precisa de ciência. Não, foi totalmente diferente. Quando entrei na acupuntura, tu percebes que tu precisa de conhecimento científico. E eu falei, eu vou comprovar-te que a acupuntura é falsa, é um efeito placebo. Não, estou há 20 anos na parte de acupuntura e ministro aulas de acupuntura e nunca cheguei a comprovar que era um efeito placebo. Existe muita ciência por trás, existe muita informação por trás. E assim se foram juntando outras técnicas que se foram adicionando e ao final me afastei simplesmente a trabalhar com medicina integrativa. Com a medicina integrativa. Totalmente. E vamos entender então o que é a medicina integrativa VET, né? Perfeito. Quando nós falamos de medicina integrativa, muitas pessoas pensam que é uma medicina empírica e realmente não. Quando se fala de medicina integrativa, estamos falando da integração, do poder juntar o melhor da medicina convencional ao melhor das terapias energéticas. E entendermos desta forma de que um animal também é um ente que processa energia, ele é um indivíduo vivo. Ele tem distintas formas de energias que fazem parte dele. Aí as pessoas pensam, mas isso tem a ver com religião? Não, estamos falando especificamente de que ele come, então ele tem energia nutrícia, ele tem afetos e tem sentimento, energia emocional, ele respira, energia respiratória. Se ele tem tudo isto, então ele pode responder a certos tipos de estímulos e é dali onde aparecem as terapias de caráter integrativo que permitem poder juntar o melhor do mundo convencional ou da medicina convencional às terapias não convencionais. E desta forma se vê um paciente de uma forma mais integral, uma forma mais completa. Interessante. E essa medicina integrativa, ela está alinhada também à medicina convencional? Se trabalha em conjunto. Então, por exemplo, já há muito tempo se vem aplicando na parte de medicina humana, onde tu tens, por exemplo, pacientes que recebem medicina convencional e recebem tratamentos que são de caráter integrativos. E na veterinária também se vem aplicando há muito tempo. Por exemplo, se faz auriculoterapia em veterinária, se aplica acupuntura na veterinária, se aplica mocha-bustão na veterinária, se aplica reiki na veterinária. Então, vemos que existe outro grupo de terapias que pode nos ajudar a manter o status de equilíbrio
do animalzinho, ou nesse caso o paciente. E isso, Dani, não quer dizer então que a gente deva procurar a medicina integrativa quando o animalzinho já esteja doente. A gente pode trabalhar então de uma forma preventiva com esse bichinho. E realmente essa é uma das condições. Existem certos pilares da medicina integrativa. Um dos pilares é a prevenção. Ela consegue prever ou tratar a doença antes de que ela se instaure. Então, por exemplo, hoje em dia se utiliza, existem muitos colegas que trabalham com nutrição natural. Então, eles realizam dietas para poder evitar que aconteçam certas doenças ao longo do tempo, ou evitar que elas sejam o mais nobre possível. Ou, por exemplo, animais que recebem reiki para poder se manter mais calmos, estar mais tranquilos, ou aromaterapia. Então, vemos que todo esse grupo de terapias, elas vão dar um estímulo energético específico no paciente para que possamos ter uma resposta sem eles. E agora pensando até nesse equilíbrio aí pro pet, né? Tivemos aí essa enchente, com isso muitos pets sendo resgatados, que passaram, a gente nem sabe quantos dias e em que situações, né? Muitos pets que hoje apresentam até traumas em relação a isso tudo que aconteceu. Essa é uma boa alternativa para ajudar emocionalmente esses bichinhos. Sim, claro, porque aí, por exemplo, nós temos os florais de baixo. E o floral de baixo, ele ajuda a equilibrar a parte emocional dos pets. E funciona excelentemente bem. Ou temos medicina de caráter fitoterapêutica, que ajuda a que eles se equilibrem. Então, muitas vezes, animais agitados, você pode entrar com uma fito. Então, ele não é um fármaco ocidental, não é uma substância de caráter farmacológico, mas vai ter um efeito fitoterapêutico que vai permitir que um animalzinho, o paciente, esteja muito mais calmo. Claro. Ou podemos entrar também com acupuntura, por exemplo. Então, daí vamos a ter que eles começam a ficar muito mais tranquilos e muito mais relaxados. Dani, por exemplo, a acupuntura, em quanto tempo a gente começa a identificar essa mudança no animalzinho? Com quantas sessões, ao longo de quanto tempo é possível isso? Uau. Eu tenho pacientes que já tive a boa notícia de que tu faz acupuntura e o tutor te liga no seguinte dia, ele está muito melhor. Olha isso. Ele está muito mais calmo. E vamos a entender isso da acupuntura, porque o efeito está rápido. Porque ao momento que um acupunturista veterinário coloca agulhas, ele vai estimular a liberação de substâncias dentro do corpo. E essas substâncias vão ter efeito biológico direto. Então, muitas delas produzem uma sensação de prazer muito grande. Então, um animal que está em situação de estresse, ele libera substâncias que vão estimular cada vez mais a situação de angústia, de estresse, de ansiedade. Então, quando fazemos acupuntura, se liberam outro grupo de substâncias que conseguem equilibrar. Então, estamos utilizando o próprio corpo para poder equilibrar ao próprio corpo. Sim. Nós vamos falar ainda, tenho certeza, de cada uma dessas técnicas, pode-se falar? Terapias, técnicas. E vamos explicar, inclusive mostrar imagens aqui. Claro. Mas eu já queria entender, pelo menos, na acupuntura, como que é o comportamento do bichinho quando, né, ele fica quietinho ali naquele momento, como que se faz ali para trabalhar a relação das agulhas ali com ele. É a coisa mais linda. Muitas pessoas pensam que ao colocar agulhas, eles vão estar pulando, quando realmente sucede tudo o contrário. Olha. É a coisa mais linda no momento que tu começa a trabalhar com acupuntura, eles começam a aceitar e ver eles dormindo durante 20 minutos, durante 30 minutos, após de ter sido colocadas as agulhas. É uma coisa linda de se ver, sim? E os tutores se falam, eu achei que ele iria, e logo te falam, mas olha que calma. E é o efeito desse tratamento. Outro, por exemplo, os gatos. Muitas pessoas pensam, gato não gosta de acupuntura. Eles amam. Sim, existem certas regras. Tu tem que respeitar certas coisas do paciente. Claro. Mas eles se deixam trabalhar e é porque ao longo do tempo eles começam a perceber de que para eles é uma coisa muito agradável. Mas é uma agulha. Sim, é uma agulha, mas ela permite que ele relaxe, ele dá uma sensação de prazer. Ao final, eles simplesmente entendem que depois da agulha, eles vão estar calmos, vão estar tranquilos. E o reiki, por exemplo, o reiki, ele tem que ser presencial ali ou não? Existem muitas formas. Existem formas de aplicar reiki à distância, existem formas de aplicar reiki presencial.
E realmente também os efeitos no paciente, por qualquer uma das duas vias, são impressionantes. Animais ou pacientes que te falam, muitas vezes o tutor, ele é agitado e começa a receber reiki, e logo te fala, sabe o quê? Ele fazia isto, e agora não faz mais. Olha Ele isso. mudou por completo. Então, aí tu começa a ver que existe uma coisa além da matéria, e especificamente isso é o que trabalha a medicina integrativa, todo o que está além da parte especificamente material. Dani, e pensando assim, eu tenho pet, mas meu pet não apresenta nenhum problema, a saúde está ok, comportamento também. Como que tu pode identificar qual a terapia que vai ajudar ele a permanecer bem, então, a se fortalecer, né? E preparar esse bichinho até para a velhice? Perfeito. Tu sabe que a medicina tradicional chinesa, ela desenvolveu umas formas de diagnóstico. E ela te ensina a diagnosticar na base de movimentos energéticos, em base a padrões de energia. Então, o que acontece? Quando nós trabalhamos desde o ponto de vista integrativo, algumas vezes utilizamos as formas diagnósticas da medicina tradicional chinesa. Então, ela me dá uma previsão de possivelmente pode ter essa desarmonia energética ao longo do tempo. Em base a isso, então, nós vamos a escolher qual vai ser a melhor terapia que encaixa para com aquele paciente para poder cobrir essa desarmonia. Então é através aí dessa análise. Sim. Tem uma terapia que seja mais procurada? Depende, sabe? A mais conhecida no Brasil e no mundo é a acupuntura. Então, normalmente as pessoas procuram muito mais acupuntura, mas realmente existem muitas outras que também podem dar ajuda, mas a mais procurada sempre é a acupuntura. E eu sempre falo, a terapia estrela, desde o ponto de vista de medicina integrativa, é a acupuntura, porque ela entende o indivíduo como um todo. Ela entende que ele é um indivíduo no interior, ela entende que existem fatores de desarmonia do exterior e também compreende o comportamento emocional do indivíduo e permite individualização do paciente. Então, por isso é que ela se vê como uma terapia estrela desde o ponto de vista da medicina integrativa. E para a manutenção, né? Digamos, fez o tratamento e depois se tem uma manutenção desse tratamento. Sim. E quanto tempo de quanto em quanto tempo é indicado, então, essa manutenção? Aí depende. Eu tenho pacientes, por exemplo, que estão em manutenção uma vez a cada 6 meses, uma vez a cada 2 meses, uma vez a cada ano. O que determina isto? A individualidade do paciente. Por exemplo, se tu tens um cãozinho idoso de 16 anos, 15 anos, que tem problema de artrose, eu tenho que ter uma manutenção mais curta, porque possivelmente pode ser que se eu passo de 2 meses, ele possa chegar a ter ou sentir um pouco de dor. Se eu tenho um animalzinho, um paciente que é mais jovem, possivelmente eu vou conseguir fazer uma manutenção a cada 6 meses. Hoje, por exemplo, eu estava trabalhando um paciente que a última vez que atendi ele foi 1 ano e 6 meses atrás. Nossa. E ele está super estável, está super bem. Então, aí tu começa a individualizar os momentos de manutenção, segundo seja o caso. Dani, a partir de hoje já decidi, irei levar os meus pets até a ti para tu cuidar deles. Tem um velhinho ali que precisa de uma atenção especial, falou em artrose ali, ele já dá uma mancadinha quando levanta. Então é isso, a gente trabalhar também a prevenção. Sim. E para dar o maior bem-estar possível para os nossos bichinhos, né? Que Claro. tanto nos trazem felicidade, companhia, alegria. Então a gente tem que devolver isso para eles. Claro, e dar qualidade de vida. É. Eu tenho pacientes, minha grande maioria de pacientes são 14, 15, 16 anos, um monte de bobozinhos. E sempre eu falo, o doutor me fala, tá, ele está bem? E eu falo, está ótimo. Para a idade e tempo que temos, está, ele está vivendo com qualidade, ele está andando, está comendo. Então, isso é o que nós queremos, que eles estejam bem até o final, quando seja, e que seja da melhor forma possível. Com certeza. Dani, um prazer te receber, um prazer ter você aqui no Inspire-se, fazendo parte do nosso programa, né, do nosso time aqui. Então, muito bem-vindo mais uma vez, tá? Eu que agradeço, Andreia. Até o próximo quadro, então, Momento Integrativo VET. Obrigado. Bem-vindo.